Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Esperando o pessoal entrar. Boa noite. Oi. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos fazer uma live incrível hoje. Sejam bem-vindos. O pessoal tá entrando devagarinho. Boa noite, Janina. Pode desligar para mim. Oi, oi, boa noite, sejam todos bem-vindos. Um prazer ter vocês aqui. You are mine, Oceans, isso mesmo. Gosto muito dessa música. Pode desligar. Bom, gente, quero agradecer muito a vocês por estarem aqui nessa live com a gente hoje. Nós vamos ter a honra de poder ter a Carol. A Carol, ela do perfil da Vida Quântica, né? Tive a honra de conhecê-la no início desse ano e me encantei com ela, com a simplicidade, com o carinho, com a simpatia dela. E ela já tá por aqui, já vou chamar ela pra gente começar esse bate-papo, tá bom? Ela tá entrando aí. Oi, Olá! tudo bem? Olá, Carol! Tudo bem? E você? Tudo ótimo. Que Vocês bom estão estar me aqui ouvindo? com você. Eu que eu diga. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Então, seja bem-vinda, Carol. Muito obrigada. Eu que te agradeço. Quero, quero primeiro agradecer a sua gentileza de estar participando dessa live com a gente hoje. Eu estava contando um pouquinho, né, da grata surpresa que foi conhecer você. Assim, eu pesquisando, né, sobre perfis que falavam sobre saúde quântica, encontrei o seu. Mandei uma mensagem no teu direct e você me respondeu prontamente, com muita simpatia, com muita delicadeza, cheia de carinho. E aí começou o nosso relacionamento, né? Então, a Carol, ela é muito. O que me encantou em você foi essa simpatia, essa prontidão em receber, né? Fui até você ainda me recebeu no seu estúdio, né, no Rio de Janeiro. Fiquei tentando lembrar, foi início desse ano, acho que foi fevereiro, né? Se eu não me engano. Foi fevereiro. Foi antes do carnaval. Foi. E aí eu falei da Fortimag, falei da água curtida, você já tinha ouvido falar, né? Há um Eu tempo já atrás. tinha ouvido falar, eu ouvi falar da água corrigida no congresso que eu estava lançando meu livro. Tá bom, o som? Tá chegando bom aí? Eu estou ouvindo bem. Vocês estão ouvindo legal, gente? Então, eu ouvi falar da Forte Mag lá no congresso, onde eu fui lançar o meu livro. E não deu tempo de eu ficar sabendo mais sobre a água corrigida. Eu fiquei super interessada, porque faz parte, né? Eu sempre estou muito antenada. Tudo que diz respeito ao rejuvenescimento natural, tudo que diz respeito a aumentar o contato com a natureza, eu me interesso para estar usando em mim, para estar divulgando também. E aí eu fiquei super interessada e não deu tempo, porque eu fiquei lá, né? Eu estava super envolvida com um monte de atividade lá no congresso e acabei não indo lá para saber mais. E aí, bem em seguida, você pegou e me ligou. Até eu queria pedir desculpa, gente. Se alguém aqui me seguir lá na Vida Quântica e mandou mensagem hoje, eu recebi tantos directs, foram mais de 100. E eu estava respondendo, eu e minha equipe, eu tenho duas pessoas que me ajudam a responder.
a gente estava respondendo e o Instagram bloqueou. Eu não consegui mais responder direct. Então, quem me mandar direct, tem um monte de gente comentando assim, fazendo comentário, me manda mais informação. Eu não consigo mandar. Então, eu vou avisar lá para todo mundo para o pessoal entrar no respondo por WhatsApp. E aí foi muito legal conhecer essa água. Eu tô aqui usando, ó, minha água Que legal. cozida. Você, melhor do que ninguém, vai explicar um pouquinho pra gente. No processo de rejuvenescimento, eu queria falar um pouco sobre os 4 pilares do nosso tratamento online, tá? Então, assim, o nosso tratamento são 4 pilares que fundamentam tudo que a gente vai fazer, todas as estratégias, né? O primeiro é não julgar, o silêncio, que a mente, né, é barulhenta e aí fica contando um monte de coisa pra gente, e isso atrapalha muito o processo de rejuvenescimento. Então, hoje a gente vai ouvir, né, os 4 pilares do rejuvenescimento. É uma matéria muito interessante para a gente aprender. Então, eu quero, antes de você começar, eu quero pedir para o pessoal encaminhar aí, né, para a gente chamar mais gente, porque rejuvenescimento é algo muito importante. O que me encantou em conhecer o teu método, né, Carol, foi a possibilidade da gente poder se manter jovem, a saúde da pele, não só isso, né, não é só estético, mas é um complemento da nossa saúde quântica mesmo, né? E sem agredir, né? Depois eu quero que você fale para nós aí um pouquinho, né, do Botox, aquela coisa, né, de por que a gente deve evitar usar, que foi uma coisa que me chocou, eu não sabia, né? Então, quero pedir para que antes que a Carol comece a explicar para nós, que vocês mandem aí o aviãozinho para mais pessoas, né? Coloca aí o coraçãozinho para curtir, para que a gente possa convidar mais pessoas para ouvir, né, um pouquinho desse grande conhecimento que a Carol vai dividir com a gente hoje. Então, Carol, fica à vontade, por favor. Então, seguindo aí os 4 pilares, né, que é não julgamento, silêncio, aumentar o contato com a natureza, o silêncio, a meditação e aumentar o contato com a natureza. Ultimamente, Keila, eu tenho falado muito sobre a telomerase aqui lá no meu Instagram, né? Então, assim, a telomerase é uma enzima onde ela produz o telômero. E o telômero, ele tá ali no finalzinho do cromossomo, é como se fosse um cadarço, e aquela partezinha durinha do cadarço é o telômero. E ele protege o material genético, então ele é super importante. E existem vários estudos científicos que falam que quanto maior o telômero, mais longo é o telômero, mais a gente vai estar rejuvenescendo. Né? E isso tem muito a ver com a energia vital, tem muito a ver de aumentar o contato com a natureza. É muito lindo ver como vários estudos científicos, vários conhecimentos, eles se integram, né? Como que esses estudos são importantes, assim. Não é assim, ou isso ou aquilo, né? É isso e aquilo. Porque às vezes muitas linhas falam a mesma coisa de uma maneira diferente e eu sinto assim que as pessoas ficam, não, mas eu sigo essa linha, e às vezes está falando a mesma coisa, né? Ou coisas muito parecidas. Então, tudo que aumenta o contato com a natureza me interessa muito, porque tudo que faz a energia vital passar pelas nossas células e garantir o tamanho do telômero, isso é extremamente vital para um rejuvenescimento natural. Sabe aquela história quando a gente olha para alguém e até ver a pessoa tá assim, toda esticada, mas não tem vida, né? Cortou pele, pôs botox, paralisou. E aí não tem vida nenhuma. O telômero está encurtando, né? Você pega uma pessoa com depressão, a pessoa tá muito triste, o telômero vai encurtando, você vai olhar para a pessoa, uma pessoa que entra em depressão, em pouco tempo você encontra, né? Você vai encontrar com uma pessoa e ver que ela envelheceu, assim, fala, nossa, como ela envelheceu. Em contrapartida, o efeito lua de mel, sabe quando a gente tá com um produto, uma coisa nova, tô com minha garrafa. Eu fiquei em lua de mel quando eu ganhei minha garrafinha.
A gente fica em lua de mel com alguma coisa, né? E aí o convite é ficar em lua de mel com a gente mesmo, tá? Sim. Com o processo de rejuvenescimento, encontrar prazer nisso tudo. E quando a gente encontra o efeito lua de mel com a gente mesmo, a gente coloca as nossas células para vibrarem, a gente permite que a energia vital passe pelas células e isso tem um alongamento de telômero. Então, tudo que acontece, tudo que me distancia da natureza, cosméticos de uma maneira geral, que são cheios de toxina, né? A água, aproveitando aqui que a gente está falando de água hoje, quando a água ela não está com a molécula corrigida ou está com um pH alterado, né? Ela não vai ter um potencial de condutibilidade, tanto no meu organismo, quando eu tomo essa água, tanto quando eu passo na pele, né, eu vou favorecer o encurtamento do telômero. Né? Então, assim, para a gente entender o que acontece com alguns rostos que a gente olha e vê vida, né? E vê assim, nossa, até tem uma ruguinha ou outra, tem uma marcazinha, mas está tudo certo, tem vida ali, né? Passa força. E é diferente, assim, a gente não está falando de um rejuvenescimento que paralisa, né? Apesar de eu atender várias pessoas que ainda fazem uso da toxina botulínica, tá? Meu consultório tem de tudo. Tem tanto gente que não usa nada, que despertou para esse lado, mas eu tenho também pacientes que vão lá e fazem uso, né? Iam lá, né? Que agora eu só tô no online, não tô em atendimento. Mas aí, então, tem como elas acabam escolhendo usar as duas linhas, tanto os métodos mais invasivos quanto esse método mais natural? Então, o ideal é que assim, o ideal que eu prego aqui é quanto mais natural, melhor. Mas eu ainda recebo vários pacientes que aplicam, tá? Por algum motivo ou outro. E aí, assim, a escolha é sempre da pessoa. Ai, oi, pessoal, caiu. Vamos voltar de novo aqui onde a gente estava. Sejam bem-vindos de volta. Carol já vai entrar aqui. Aí, ó, já chegou. Deixa eu chamar ela de volta. Aí, pronto. Ai, caiu. Ai, que coisa. Essa internet me deixa doida. Foi aí ou foi aqui? Eu não Eu acho entendi. que foram os dois, também não entendi. Deu uma queda. Acontece, né? Vamos embora. Onde a gente estava, Carol? Vamos lá. Sabe o que acontece? É o horário. É o horário Infelizmente. que. Sim. Bom, então é isso. Onde que a gente estava? Eu nem sei aonde que parou. Ela falando sobre os telômeros. Oi, cadê ela? Ai, Celso, ela caiu de novo. Gente do céu, vocês estão me ouvindo? Vocês estão aí? Acho que foi só ela que caiu. Dá um oi para mim para eu entender o que está acontecendo. Aí, vamos lá, vamos tentar de novo. Ai, ai, ai. Oi, Carol. Voltou. Ai, não, vamos embora. A gente não desiste nunca, tá tudo Gente, certo. será que é um problema no meu Instagram? Porque eu não consegui responder ninguém. E agora eu tava falando, aí tá assim, a live foi concluída. E eu, hã? Tá bugando. Pode ser, porque aqui Mas não caiu. eu acho que tá bugando por causa do horário. Tá muita live, É, né? Mas vamos lá. Olha, mas se cair, enfim, a gente vai continuar entrando. não, a gente volta de novo, não se preocupe, é só entrar de novo, a gente não desiste. Então, olha só, você estava falando sobre o tamanho do telômero, que acaba se encurtando devido a essas ações abrasivas e tal. E aí você comentou que no consultório tem pessoas que utilizam tanto do Botox quanto o seu rejuvenescimento natural, e você estava falando sobre a junção das duas, isso?
Isso. Então, assim, uma coisa que eu sou contra, né, completamente contra hoje, é a aplicação da toxina botulínica, tá? No método, todas as estratégias que a gente vai utilizar vão ser 100% natural, mas, assim, quem escolhe o que vai fazer vai ser sempre o paciente. A missão daqui, né, da Carol, enquanto a vida quântica, enquanto o método de rejuvenescimento quântico, é mostrar os artigos, mostrar os meus estudos nesses 20 anos aí, trabalhando nessa área. E uma das coisas que eu sou completamente contra é a toxina botulínica. E eu tenho vários motivos para ser contra, tá, Keila? Eu não era contra como eu sou hoje em dia, né? Vieram vários artigos pararem na minha mão, de pessoas que começaram a aplicar e aí começaram a ter problema para não andar, não conseguiam caminhar, perdiam a mobilidade da mão. E em relação à estética, aonde a pessoa aplica a toxina botulínica, o músculo vai cedendo lugar para gordura. Então, assim, imagina, o músculo vai atrofiando e em volta vai crescendo uma gordura. Você já viu alguém assim com testa parecendo uma casca de ovo? Caixa Tá. de ovo? Fica umas coisinhas assim. Cheio de Cresce uma bolinhas, né? gordura. Sim, cresce uma gordura que a gente não sabe assim da onde que veio. Então assim, a gente precisa de musculatura para fazer função. O rosto, ele trabalha o dia inteiro, né? Então assim, não é igual o corpo que eu tenho que me levantar e fazer alguma coisa para eu me movimentar. A gente precisa sim movimentar o rosto, né? Malhar, entre aspas, o rosto igual a gente malha o corpo, mas são músculos completamente diferentes, são coisas completamente diferentes. O rosto, eu tenho os pontos, eles não são fixos. Eu tenho inserção em pele, inserção em outro músculo, justamente para acontecer a mímica facial. Então a gente utiliza a musculatura o dia inteiro. Então, quando a gente está falando, comendo, engolindo, sorrindo, a gente está acionando vários músculos. Se a gente não tem consciência ou faz isso de uma maneira, né, de qualquer jeito, colocando, não respeitando o equilíbrio dessa musculatura, colocando tensão aonde não tem que ter, acontece um desequilíbrio e a gente vai favorecer o envelhecimento. Então, eu utilizo sim movimentos pontuais, né, estratégicos, assim, mais específicos, mas o mais importante de tudo é a consciência que a gente tem na hora que a gente está fazendo as funções do dia a dia. Né? A gente está o tempo inteiro malhando o rosto. Sim. Uma coisa que me encantou demais quando eu conheci você e esse método, né? É que assim, eu confesso para você, nunca fui, aproveita e toma água, vai. Nunca fui de cuidar muito, né, do rosto, assim, confesso, eu era meio desleixada, né? Não era de ficar cuidando e tal. Mas a gente aprende, tá tudo certo. E aí, eu cheguei a utilizar Botox umas 2 vezes, né? Eu não sabia disso tudo, igual você falou, né? Você não era contra e tal. E hoje você entende a dimensão, né, do risco que é utilizar. Eu também não sabia, eu cheguei a utilizar. Mas aí, quando eu conheci você esse ano, eu falei, legal, né? Olha que interessante o método dela, tal. Só que eu não tinha conseguido ainda colocar em prática, né? Quando começou a quarentena, eu falei, não, agora eu tô em casa o dia inteiro, né, não vai sair, vou começar a usar. Comecei a fazer as massagens, hidratar mais o rosto, né, com os óleos minerais que você indica. Óleos vegetais. O mineral Desculpa, nunca. troquei. Perdão, perdão, perdão. Óleos vegetais, eu uso óleo de coco vegetal. Você vê como o hábito é ruim, menina? Você vê, saiu aqui sem pensar. Mas todo mundo confunde. Né? E aí, enfim, tenho conseguido suas lives, né? Aquela que você fez com a Maitê foi incrível. E aí, então, o que me chamou muito a atenção? Que eu coloquei o transpore algumas vezes só. E os resultados foram muito rápidos.
foram incríveis, né? Hoje você colocou uma foto no seu post sobre linhas de expressão na testa, em 15 dias mudou muito, né? O que me chamou demais a atenção foi assim a rapidez com que as mudanças na pele acontecem, né? E é claro que é um conjunto de coisas, né? Como você falou, são 4 pilares, né? Só do que você comentou aqui hoje. Mas o resultado é muito rápido, né? E aí, hidratando a pele, você tendo o corpo bem hidratado, tomando a água certa, eu acredito que os resultados são mais rápidos ainda, né, Carol? Com certeza, é um conjunto, né? Então, assim, aonde a gente tem muita tensão, a energia vital não vai fluir. Então, a primeira etapa é tirar as tensões para saber aonde que você vai colocar a força. Por exemplo, uma pessoa que, na hora de engolir, não coloca a força na língua, vai começar a colocar a força aqui, é muito comum ter o código de barra, né? Quem tem problema com bruxismo, vai ter uma flacidez e vai ter essa ruga aqui, ó, mais forte, porque quanto mais Eu tensão tinha. aqui no masseter, menos força no zigomático maior, que é esse músculo que sobe aqui, a bochecha. Então, assim, é muito importante seguir uma sequência, sabe? Tirar as tensões, usar as pedras, né? As pedras, elas trocam, elas transmutam muito a energia, porque toda doença, né? Vamos entender, para mim, é ruga, flacidez, quando tá muito forte, vamos entender como que é uma doença, né? A célula, na hora que ela está se replicando ali, ela perdeu a informação. Então, imagina que a gente está tirando xerox do xerox o tempo inteiro, tá? As nossas células. Em um mês, a gente tem uma pele nova. Então, assim, a pele se renova. Tem uma tabela que o Deepak Chopra dá pra gente, que ele fala assim, tem lá a tabela de todos os órgãos, e a pele é um mês, tá? Então, assim, imagina que daqui a um mês, essa pele que tá aqui já vai ter não vai estar mais aqui, vai ser uma novinha. E aí, o que que determina dessa pele ser boa ou não? É a minha vibração, é aquilo que eu tô principalmente sentindo, né? Então, aquilo que eu penso vai alimentando aquilo que eu vou sentindo e vai alterando aí a minha vibração, meu padrão vibracional. E isso vai determinando a qualidade da minha saúde. Quanto mais eu tô em contato com a natureza, tá me ouvindo? É isso que eu ia perguntar aqui. Vocês estão ouvindo bem, gente? Manda um oizinho aqui para mim. Você tá me ouvindo, Kê? Eu tô te ouvindo bem. Eu não sei se o Tá. Para mim, pessoal você está tá ouvindo. chegando ótimo aqui. Então tá. Bom, vamos lá. Tá. Ah, tá. Sim, bora lá. Imagina que o nosso corpo é uma máquina de tirar xerox, tá, gente? Então a gente está o tempo inteiro tirando xerox do xerox. Se a tinta for ficando fraca, vai acabando a tinta, e vamos pensar assim: o telômero vai encurtando, tinta ruim. Telômero longo, tinta boa, tá? Então, quanto mais eu aumento a minha telomerase, é como se eu estivesse colocando tinta na minha máquina de xerox para esse xerox sair bom. O que que acontece com essas pessoas que moram na Índia, Tibete, que meditam, que têm mais de 100 anos e acabam tendo uma aparência de 30 anos, né? O que que acontece? Por que que a ciência demorou tanto para estudar, né? Eles eram considerados exceção. Mas alguma coisa aconteceu. Qual a fisiologia normal da exceção? Porque todo mundo alimenta uma crença que com determinada idade o colágeno vai caindo e a gente vai envelhecendo. E aí todo mundo acreditando nisso, a gente acaba criando essa realidade. A gente acaba colapsando essa onda, né? Então assim, é muito comum e é uma crença super difícil. Eu mesmo dou vários exemplos assim. Eu trabalho há muito tempo com isso e vira e mexe, agora não. Mas assim, eu já me peguei falando assim, sabe assim, por causa da idade. Em relação a tudo. Em relação a tudo. Então a gente acredita assim, então o colágeno vai começar a cair com 30 anos, porque foi estudado e viu que a maioria das pessoas, né, tinha uma queda do colágeno. Mas e aquelas que não caem? O que que elas Então eu fazem? posso reverter isso, Carol? Que incrível. Tem como reverter, né? E Só assim, é um eu acreditar que o autocuidado. meu colágeno não tá diminuindo, ele vai ficar aqui. Tá tudo certo. Adorei isso.
Então, o mais importante do que a gente falar, senão a gente vai ficar igual o segredo, né? Por que que o segredo não deu totalmente certo? Porque fica no mental e às vezes gera ansiedade. Colágeno, não sai daqui, por favor. Colágeno, fica aqui. Aí vibra na ausência, né? Na escassez mesmo. Não tem colágeno, tem que... Então, assim, é vibrar na frequência da gratidão e da alegria, né? Pra gente, pro milagre acontecer, a gente precisa, primeira coisa, aceitar. Quando a gente briga com um evento, se eu começar a brigar que eu não quero envelhecer, eu vou estar brigando contra todo o universo. É complexo isso, né? Que a gente vai de um lado e para o outro. E ao mesmo tempo é muito simples. Quando eu brigo com uma situação, eu estou brigando com o universo inteiro. Falando, olha, eu não quero, eu vou negar, né, o meu envelhecimento. Quando eu entro no fluxo, me aceito, cuido principalmente dos pensamentos e dos sentimentos em relação aos desafios que a vida me apresenta. Cuido das minhas crenças, né? E da maneira como eu estou interpretando, sabe? Tudo que vem para mim, sabe? Nossa, dá para fazer isso? Ótimo. Não deu? Paciência, amanhã dá. Né? O que não tem solução, o que a gente não consegue resolver na hora, a solução vai Remediado aparecer está, a dizendo. partir do momento que a gente entra a partir do momento que a gente entra na mesma vibração da solução. Se a gente ficar vibrando o problema, vibrando o envelhecimento, a gente vai atrair mais envelhecimento. Então, é uma Sim. mudança de paradigma. Quem quiser se aprofundar nesse assunto que eu estou falando, é só ler o livro Corpo Sem Idade, Mente Sem Fronteira, do Deepak Chopra. Eu sempre falo lá no meu Instagram desse livro, um livro que me ajudou muito a entender esse processo de rejuvenescimento e a entender como que essas estratégias naturais podem ajudar a gente de uma maneira muito profunda, porque senão a gente vai ficar na superficialidade, né? Quando eu falo dos pilares, todas essas teorias, elas acabam se integrando, né? Da caramelização da célula, a célula ela vai se caramelizando ali de alguma maneira, mas por que que ela se carameliza? Né? Porque eu como muito doce? Também. O excesso de doce envelhece. Muito carboidrato? Também. Mas principalmente por causa das toxinas emocionais, a maneira que eu interpreto. Isso não significa que eu tenho que ser feliz sempre, a vida é um oba-oba. Então, assim, né? Nossa, essa fome tá maluca, né? Tá um monte de coisa, o mundo caindo, todo mundo dentro de casa e ela tá falando. Não é de maneira alguma, tô falando para ser feliz sempre, porque é impossível, né? Nem é humano isso. E essa condição faz a gente mais humana, né? Olha o que está acontecendo aí diante do coronavírus, como que a gente está, que a gente lembra da nossa condição humana. O sofrimento faz parte, ele, de maneira alguma, iria negar isso. Mas a gente tem que lembrar que a gente não é o sofrimento. Uma coisa sou eu ficar triste, com uma situação triste, impossível não ficar. Não, às vezes bate o medo, bate a insegurança, bate a preocupação, o que vai ser, bate tudo isso. Só que ao mesmo tempo que bate, isso é um sentimento, né? É uma emoção. Então, assim, a emoção, a palavra emoção já fala que é movimento. Eu tenho que sempre lembrar que eu vou passar por essas emoções. O grande problema é quando eu me identifico e eu acho que eu sou aquela emoção. Né? Então, o Chopra faz o Chopra não, o Osho fala uma coisa que é muito legal para a gente trabalhar com isso. Ele compara as emoções com a guirlanda, né? Ele compara a vida, na verdade, com a guirlanda. Então, cada florzinha da guirlanda é uma emoção. E ele fala para a gente lembrar que a gente não é aquela florzinha. Porque quando vem a tristeza, você acha que seu mundo é só tristeza. Isso é com todo mundo, né? Tem dia que eu acordo triste, por mais assim que eu... Nossa, por isso que os cabalistas usam aquela fitinha vermelha, né? Para lembrar das coisas que a gente estuda, para lembrar de elevar a vibração. E aí você acha que a vida é só aquilo, que tá tudo muito ruim. Aí às vezes não aconteceu nada, né? Dependendo da sua interpretação, dependendo da sua escolha. Não, hoje eu quero escolher vibrar alto. Então, eu tenho os meus rituais que eu faço quando eu quero vibrar alto. E aí eu escolho,
sabe? Eu olho para aquilo e falo, nossa, olha, eu tô triste, tudo bem, tá triste. Mas eu escolho mudar um pouco o meu padrão vibracional. Então, eu, Caroline, escolho ir pro sol. Primeira coisa que eu faço, põe um biquíni. Agora, eu tô passando a quarentena em Minas. Então, aqui em Minas eu tenho um quintal. Aí eu pego a biquíni, vou para o quintal. Quando eu tava no Rio, trabalhando, eu vou pra praia. Eu vou atrás do sol, porque o sol me dá energia. E é uma coisa incrível. Uma dica, eu não sei, né, se tem alguma coisa a ver com alguma coisa que eu já estudei e não lembro, mas assim, eu tenho que tomar sol na nuca. Eu levanto meu cabelo, ponho o sol, isso aqui lá no sol e fico um tempo aqui, ó. Parece que eu preciso tomar sol aqui, porque isso me dá energia. Outra coisa que me dá. Tô falando dos rituais aí, tá, gente? Ó, ritual Aproveita a dica, aproveita a dica. pode ser assim, qualquer um. Eu gosto de fazer suco verde. Isso me dá uma vida assim absurda. Quando eu tô assim, eu fico, gente, é o sangue, muda o sangue mesmo. É, olha, alguém falou Fi, é Fi ou PHI? Dourado do universo? É Pi Fi? dourado do universo. Pi dourado. Ai, me interessei. Carolina, depois você me explica melhor isso, que eu não tô É. lembrando. Tô acessando o registro acástico de certo, né? Então, É assim, assim, o o sol. suco verde é muito legal, né, Carol? Eu também faço. Eu uso do suco verde e amo usar, assim. Uma das coisas que me renova muito, e a água corrigida, né, ajuda muito, porque ela tem mais energia e acaba renovando a gente, né? Isso que você falou sobre escolher mudar o seu estado, né, Vibracional. vibracional, o seu estado emocional, Um é banho. muito incrível, né? Eu tenho bastão na minha caixa d'água, né? Olha que Então, legal. eu tomo banho de cachoeira aqui, é incrível. Eu tô assim, eu vou tomar banho, água corrigida no cabelo, hidrata e tal. Mas o que eu acho muito incrível, e você falou sobre isso esses dias no seu Instagram, é que a gente não precisa achar que a gente tem que estar feliz o tempo todo. E Não, aí, pelo amor de Deus. às vezes, quando a gente se abate, né, a gente acaba se culpando, e agora e tal. Não, né? É simplesmente você mudar. E eu achei tão engraçado, vou confessar aqui também. Hoje foi um dia desses, eu levantei, eu estava assim, né, meio para baixo. Eu confesso que nesses dias, né, tem sido mais difícil. O pessoal está perguntando sobre água corrigida, a gente já vai falar, tá? É a nossa água que está aqui, ó, a gente já vai conversar sobre isso, né, Carol? O que que acontece? A gente está numa vibração difícil, né? Esses dias eu Se cuidar, acabei. orar e vigiar. Exatamente. E aí eu acabei, você vai no jornal, ouve uma notícia aqui, vai para a internet, tanta vibração negativa que a gente acaba sendo afetado, né? E aí hoje eu me senti assim, falei, mas justo hoje, um dia incrível, né? Ontem lá, como assim? Aí de manhã, o que que eu fiz? Botei uma música, né? Saí um pouco, dei uma volta no quarteirão, não tô podendo sair de casa, né? Botei minha máscara, dei uma volta no quarteirão e mudou a energia, né? Mudou a vibração. Então, assim, a gente tem a escolha, mas também se você se permita sentir as emoções, né? E você falou uma hora assim, É assim, ó, se permita sentir e não se identificar, né? Assim, por exemplo, quando você tem a tristeza e aí você escolhe lá, não é que você vai ficar alegrona, mas você vai vai utilizar um monte de estratégia, por exemplo, tomar um banho. Aí você toma um banho, mas assim, olha como eu tô triste, né? Você não é a tristeza, você sabe que ela tá ali e tá tudo bem. Então, por exemplo, travou. oi, Gente, travou. Voltou? voltou, Ai, voltou. voltou. Ah, Senhor amado, coisa da só para internet. finalizar, né, as estratégias aqui para a gente ajudar quem está em casa, né? Deve ter um monte de gente. Eu também me sinto assim vários dias e dias assim que eu tenho um monte de coisa super legal. Eu falo, nossa, Carol, você tem um monte de coisa super legal e bate aquilo, que é uma vibração, né, do mundo. Então é normal a gente sentir essas coisas.
sim. E então, assim, eu escolho tomar um banho, fazer um escalda-pés, tomar um chá, fazer uma máscara de argila, é, são coisas, tomar o sol, tomar Oi, um... oi. Tô te ouvindo, vai. Aí, voltou. Nossa. Então, Tá assim, dando picos de energia aqui. não precisa ser uma coisa que a gente está falando aqui, né? Uhum. Pode ser muito bem uma coisa que você aí de casa escolha fazer. Ah, quando eu faço tal coisa, me faz tão bem. Então lembra dessa coisa que faz tão bem, né? E aí faça. Se é uma música, eu coloco uma playlist, né? Yoga, saudação ao sol, pelo menos uma postura. Quando a gente está sem energia nenhuma, gente, faça uma postura da criança. Sabe assim, quando não tenho força para levantar da cama, não quero levantar da cama, não quero fazer nada, não quero fazer yoga. Tem dia que você está assim, você não tá afim de nada. E aí fica um pouquinho na postura da criança, fica só prestando atenção na respiração, que aí você fica na sua presença, né? A nossa consciência observadora, ela não está sujeita a ficar sentindo tudo isso, né? Quem sente tudo isso não é a nossa consciência. Então a gente tem que se conectar com a consciência observadora, a que observa todos esses sentimentos. A postura da criança é aquela que você deita na cama, de joelho, você senta em cima da sua perna, pode colocar a mão para frente ou para trás, tanto faz, e fica ali, né? Só sentindo o ar entrando, o ar saindo, o ar entrando, ou uma respiração forte também, tá valendo. Então, assim, utilizem os recursos para aumentarem a vibração. Orar e Isso. vigiar não significa que tem que ir lá ficar lá suplicando, né? Mas por que que o louvor é muito mais eficiente do que a súplica? A súplica, você entra numa vibração baixa que você não tem, né? A gente não sabe, eu acredito muito que tem um bem muito maior atrás de tudo isso que a gente está passando, que quando tudo isso Sim. passar, a gente vai falar, nossa, é outra terra hoje em dia, A gente vai né? entender o Então, porquê, né? eu sou praticante de barra de axis, eu faço. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória, é meu mantra. Eu sou praticante, sim. Keila, agora conta pra gente Sim, vamos contar. tudo sobre a água corrigida. Deixa eu só falar uma coisinha. Meu pai, ele tava com o açúcar alto, sabe assim, chegando numa pré-diabetes. E ele tá Uhum. tomando a água todos os dias, faz tudo com a água, fica andando, anda com a garrafa Que e não legal. larga da garrafa. Eu contei tudo para ele, tanto que era importante, né? Ele tá tomando. E até falei, não sei se minha mãe tá aí assistindo, eu falei, mãe, assiste a live para você entender a importância, porque às vezes o filho fala, né? E aí, assim, falei, assiste lá para você entender a importância que é fazer o uso de uma água corrigida, né? Que eu já utilizo no meu dia a dia para o rejuvenescimento. Eu utilizo tanto aqui, as pessoas podem falar assim, Carol, mas eu te vejo com uma garrafinha. Eu faço exercício nessa garrafinha, porque ela tem um carvão ativado dentro, e na hora que a pessoa Vai suga, ela sugar. faz um exercício. Mas o que eu faço? Eu pego uma jarra grandona, corrijo a água, e aí eu sempre ponho a água corrigida aqui e Carol, a gente está com faço o uma exercício. garrafinha nova. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ela tem o biquinho para sugar, ó. Mas tá muito fino esse biquinho. É fino Tem que, esse? Tem que ser tem que ser maior. maior, senão as pessoas vão colocar força aqui, ó. Fala para eles Hum, desenvolverem uma para mim. vou Ó, falar. Ó, o pessoal da Fortimag tá aqui. Não sei, Daniel, você tá aí? O Michele? Dá um oi aí pra gente. O pessoal da Fortimag tá assistindo aí. Oi, então, para voltou? fazer. Voltou. Doutor, eita, olha aqui, ó. Para fazer essa sucção aqui, né? Quando você comentou mesmo, Hum, né? tem que fazer Mas não tem sucção. problema. O Ah, sim. importante é isso aí. O importante é o bastão, né? O bastão, se você corrigir a água, já vou explicar o que que é, tá? Você pode usar essa água em qualquer recipiente e ele tem capacidade para até 30 litros. Ah, o pessoal da Fortimag tá aí, ó.
Já a Carol pediu uma garrafa especial para ela para poder fazer exercício com a Ó, sucção. Aí, ó. com bico assim, sabe por quê? Tá vendo assim, ó, isso aqui, ó, esse bico aqui para fazer A essa sucção. sucção aqui. Aham. Então, ó, então vamos explicar para o pessoal aí que estava perguntando, né? O que que acontece? Que a água é extremamente importante para o organismo, para a pele, né? Para todas as funções do nosso organismo, é fato, a gente já sabe. O que pode ser uma novidade é que essa água ela acaba perdendo a energia vital, né? Com o transporte, com o armazenamento, ela vai perdendo a sua configuração original, se a gente pode dizer assim. Toda vez que a água ela é armazenada, ela é retirada, né? Da sua seu habitat natural, depois de 8 horas em média, ela começa a modificar a sua estrutura, né? Masaru Yamamoto falava muito sobre a estrutura hexagonal da água e tudo mais. O que que acontece? Ela fica nesse formatinho aqui, ó. Tá vendo, ó? São moléculas A agrupadas, água né? normal, né? É uma água comum. Essa água, Uhum. ela foi, vamos representar aqui por esse brinquedo, né? Fica mais fácil para a gente entender. A água, quando ela sai da cachoeira, ela fica assim, ó. Depois de um tempo, ela perde a sua estrutura original, né? Ela vai ficando pesada, ela perde a alcalinidade, ela fica mais ácida, ela vai perdendo a energia vital, que é o que mais importante na água, né? A Olha, água. só um pouquinho. A Mazé, minha paciente, beijo, linda, tá perguntando assim: e qual que é a diferença, aproveitando que você já tá aí na fonte, dessa água e a água da fonte? Foi Então, uma pergunta que eu te fiz também, né? Porque eu gosto foi. da água da fonte. Não, olha, o que que acontece hoje, tá? O nosso planeta ele já não é mais o mesmo, né? Existem estudos comprovando que a própria a magnetoterapia da água, né, da Terra tem se perdido, a energia da Terra tem se perdido. Então, mesmo uma água na fonte, é difícil de encontrar ela num formato hexagonal, né? Que seria esse aqui, né? Que o Masaru Yamamoto falava tanto, né? Que é a água ideal para o seu organismo, para que a gente possa tomar. Ó. A água ela tem que ter essa estrutura molecular hexagonal e um ângulo aqui de 104,5 de distância aqui de ângulo, né? Para que ela possa ter absorção completa pelas nossas células. O que que acontece? Mesmo na fonte, tá? Essa água ela já não é mais difícil encontrar, porque por causa da ação do homem, né? Aí em Minas tem muita fonte mais natural, poço artesiano, cachoeira e tudo mais, né? Mas o que que acontece? A ação humana foi mudando toda a nossa estrutura que a gente conhece, né? Então, já tem, a não ser que você encontre uma fonte onde teve pouca interferência humana, ainda é difícil encontrar. Então, assim, existem vários estudos É, dizendo, né, que é só assim, quando a gente pega, eu tenho água da fonte aqui. Então, por exemplo, respondendo para Mazé, quando você pega a água da fonte, é uma água pura, né? É uma água com a molécula perfeita. Quem tem essa oportunidade, benza a Deus, isso é maravilhoso. Agora, quando você começa a transportar, se ela tem pega alguma bactéria, alguma coisa ali, qualquer sujeira na água já vai alterar o padrão molecular. o próprio fato de ficar fechada, né, Carol? O transporte, ela perde contato, ela vai ficar aglomerada, ela perde contato com a terra, né? O que Aham. deixa a energia vital da água adequada é esse contato em movimento com a terra, com o sol, com o infravermelho, com o ar, e aí ela está ali em movimento, as moléculas estão movimentando e tal, e tem energia. Ela ficou parada, estagnada, sem contato com essa energia, ela vai aglomerar e vai ficar pesada dessa forma. Sim.
E, ó, estão perguntando assim, qual o pH ideal? Quanto maior, o que que isso tem a ver com pH? Aproveitando a dúvida ali da mulher, eu não vi o nome. Ela perguntou assim, O que que o tem a que que ver tem com isso a pH? ver com pH? O que que acontece? Toda vez que essa água ela fica parada, determinado tempo, além das impurezas, né? Mesmo que seja uma água mineral, tá? Essa água passou por um filtro, o melhor sistema de filtragem que você possa ter, ela vai continuar aglomerada dessa forma, tá? O que que o bastão vai fazer? Ele tem uma energia aqui forte o suficiente para entrar em contato com a água, tá? Aqui, ó, ele tem uma energia aqui, tem magnetoterapia, infravermelho longo, e aí quando ele entra em contato com essa água, ele vai abrir essas moléculas, tá? E vai reorganizar ela numa questão hexagonal, perfeita absorção. Quando acontece que abre isso, ele libera os minerais que estavam presos. Então, se a água ela saiu com pH de 7, 7,5, 8, 8,5, né? O pH ideal da água é sempre acima de 7, né? 7,2, 7,3 já é uma água com pH É adequado. difícil, né? Nas águas minerais que a gente encontra por aí, tudo baixo. Em Tudo Minas, ruim. então, é mais difícil ainda. Quanto mais para cima, mais ácida essa água você vai encontrar, né? Por vários motivos, né? Mas, enfim, então, assim, quanto mais no norte, nordeste, mais ácida a água é. Então, o ideal é que essa água seja no mínimo acima de 7. O Não que que sabia acontece? disso, nunca ouvi falar isso. Você nunca reparou? É porque o solo aí era mar, né? Era mar, tinha muito sal. Então, quanto mais para cima do norte e nordeste, mais ácida a água é. Se você reparar as fontes no Paraná, é fácil você encontrar fonte com água com pH de 10 lá, né? Uhum. Mas voltando aqui, então, Entendi. Ah, interessante. acima de 7 já é o ideal para o teu organismo, tá? Só Aham. que se a água ficou parada, isso vai diminuir, vai represar, vai perder energia, vai ficar ácida, vai perder condutividade elétrica, que é a energia da água, né? Quando a gente reorganiza ela, ela fica hexagonalzinha lá, perfeita absorção, a gente restaura o pH original. A gente Quem que desenvolveu esse bastão? Foi o Como seu que... Manfred Status, inclusive está fazendo aniversário hoje. Ó, ele é da onde? Qual país? Ele é de Pinhais, região de Curitiba. Ah, é daqui do Brasil. Ele é um descendente de alemão, mas é É. brasileiro. Ele desenvolveu, patenteou isso em 94 já. E está de Ele era aniversário engenheiro? hoje. Oi? Ele era Não, engenheiro? Como não que ele era. chegou nisso? Como que ele conseguiu observar que ele... Porque assim, gente, quem tá me ouvindo aí, era uma coisa que me intrigou lá no congresso, porque eu tava passando, passava para um lado, passava para o outro, aí as meninas me ofereceram água e quando eu tomei, gente, que água levinha. Ai, que delícia! Levinha, levinha. E quem toma, né? Minha mãe, meu pai, todo mundo, na hora que tomou essa água, a gente tem a água da mina aqui em Minas. E a gente pega a água da mina, coloca, ela fica parada e dá E uma mesmo assim você diferença. vê diferença, né? No Mesmo sendo Rio é água da mina. gritante. No Rio, senhor, é gritante, gritante. Agora, até aqui, que as pessoas estão acostumadas, né? Você toma água, parece que ela tá mais levinha. É bem diferente, é bem interessante. Mesmo sendo água da mina, né? Você vê como ela, mesmo assim, você tem diferença. Porque a gente consegue restaurar as propriedades dela, né? Eu experimentei de colocar águas, como é que era? Água de lindóia, tem uma fonte medicinal lá incrível. E você pega a água direto da fonte, eu coloquei na garrafa, já vi a diferença, né? Imediatamente saindo da terra. Então, independente da água, a gente vai conseguir restabelecer ela, fazer com que ela fique melhor ainda se você Muito submeter a novas interessante o trabalho. energia, tá? Entendi. Tem um videozinho dele no nosso YouTube. Alguém coloca aqui para mim, pessoal, o endereço da nossa página lá. Nós temos um YouTube, tá? Da Furtimag Oficial, onde tem um vídeo onde o seu Manfred conta a história dele. Vou mandar para você, Carol.
mas tem lá para o pessoal querendo saber mais informações. E aí ele conta exatamente como que foi que ele chegou a descobrir, né, toda essa tecnologia. Mas o foco, o que que é? É No que a gente... vídeo tem um monte de atriz usando, né? Tô vendo umas pacientes chegando. Eu nem tinha falado nada. E aí o pessoal tá vendo a Lulô com a água, a Heloísa Periceno tomando, né, a Forte Magno, enfim, foi por outra pessoa, não foi por mim que eu fiquei sabendo depois. Não, a Heloísa foi a Cimeire, uma distribuidora amiga nossa lá de Curitiba, que conseguiu chegar até ela e para que ela começasse a utilizar. E assim, o que que a gente tem visto? É que com a gente recuperando a água, na verdade, a gente conseguiu restaurar o que a água já é, né? Deus criou assim, né? Só que ela acaba se perdendo por causa da ação humana e tudo mais. Então, o seu Manfred conseguiu criar uma tecnologia que restaurasse as funções originais da água. Então, a gente consegue hidratar melhor o corpo e desintoxicar. E aí a gente chega na pergunta que você me fez em relação ao seu pai, né? O que que acontece? Quando a água tem essa estrutura adequada, a doutora Juliana fez uma live com ela esses dias, né? E ela explicou muito bem isso para nós. Ela é uma farmacêutica quântica de Ponta Grossa, no Paraná, também apaixonada pela água corrigida, e ela ia explicando, né, de forma a questão científica de como que acontece. Então, quando ela está assim, hexagonal, e com o ângulo correto, a gente tem 100% de absorção. Então, pensa que aqui é uma nossa célula, tá? E aí ela se encaixa direitinho aqui, ó. Aí, 100% da água que você toma entra efetivamente na tua célula. Quando você toma uma água comum, que ela tá lá, né, aglomerada, daquela forma que eu mostrei, ó, ela não consegue entrar, não encaixa. Então, você só consegue absorver, em média, 30% da água que você toma, se ela for uma água comum, pesada, né? Então, quando a gente muda a estrutura molecular, 100% da água que você toma realmente entra na sua célula. E o que é que tem dentro da célula? Toxinas, né? Dentre elas, como é que chama? Da açúcar, como é que é? Glicose, esqueci o nome. Excesso de glicose, certo? Que vem aí, né, de várias fontes e tal, e aí excesso de glicose. Só que essa glicose está aqui, não consegue sair. A água, ela serve para quê? Para entrar, levar nutrição para dentro da célula e tira toxina, certo? Essa osmose celular aqui precisa acontecer, equilíbrio, né? A quantidade de água que entra e que sai. Quando ela está pesada, não consegue entrar. Então, a gente readequa ela e aí ela vai limpar melhor o organismo. Então, todo o excesso de toxina, Carol, a gente vai excretar mais fácil pelo organismo, tá? E aí todos os seus órgãos vão estar hidratados, porque você está tomando água de verdade. Quando a água está pesada, ela desidrata ao invés de hidratar. Então, por que que tantas doenças têm se multiplicado no mundo inteiro? Ou você tem alguma doença ou você conhece alguém, né? O mundo está doente. Por quê? Porque a gente está aumentando o excesso de toxina e a água que serviria para limpar isso está adulterada. Então, ela não consegue. Então, a gente desequilibrou o organismo. Então, quando a gente faz esse equilíbrio, né, e a água consegue realmente hidratar você de verdade, aí você consegue se restabelecer, você devolve equilíbrio natural para o organismo. Por isso que a água corrigida é incrível. É muito incrível. A gente sente a diferença. A gente sente. Outra coisa que eu senti a diferença é no atendimento. Por exemplo, eu preparo toda a minha água que eu vou usar para fazer as manobras. Então, assim, eu enxagou o rosto. Eu não tenho na minha caixa d'água, mas eu quero. Quero da caixa d'água, gente. Vamos resolver isso logo, Carol. Aqui eu tava esquecendo, eu uso com as minhas pacientes e não tava usando comigo.
né? Assim, Então, a gente vai tão. Olha como a gente vai no automático. Eu tenho uma informação valiosa dessa, mas assim, eu não paro para separar, eu paro para tomar água, faço suco, e aí eu já vou deixando uma quantidade bem grande para usar, porque, gente, é incrível. A primeira vez, assim, eu não dei muita atenção, falei, ai, não, mais uma água. Eu já vou cuidar da água, eu acho super importante. Eu estudei muito profundamente o trabalho do Dr. Masaru Emoto. Eu cito ele várias vezes no meu livro. A água, ela é carregada de informação. 70% do nosso corpo é água. Então, assim, isso é super importante, né? O trabalho que ele dá um Google aí, Dr. Masaru Emoto, para vocês verem a importância do trabalho dele, fantástico. E tem as imagens também, né, da água. Então, assim, isso é muito legal quando você coloca uma água de qualidade. E quando eu experimentei, assim, a diferença é gritante, assim, ela é levinha mesmo, né? Impressiona, é incrível. Parabéns pro seu Manfred. E é um infravermelho. Faz aquele teste que você fez lá no meu consultório, que eu achei bem interessante, que você colocou um bastão por fora. Você consegue fazer aí? Eu acho eu tenho legal. que... Para ver o que Deixa eu que pegar faz, ele. né? Imagina o tanto. Vamos pensar, olha só. Vamos pensar no Botox, tá? Como que é o Botox natural que a gente faz aqui? A gente utiliza o transpore para ter um efeito preenchedor, que foi o mesmo que o Fraunes, né? Que é o segredo de beleza de Hollywood, que é uma fábrica lá de Ohio, nos Estados Unidos, tem essa água, né? Esse adesivo. Su, não. A que você comprou é da gente fazer. Tem uma paciente minha perguntando. Essa aqui, ó, que a gente está fazendo exercício, tá? Ela tem um carvão ativado, muda o pH também, mas essa aqui é diferente, tá? Essa aqui eu uso no rosto de vocês, acho que você já deve ter visto lá no consultório. Isso que eu tô pedindo para eles fazerem esse bico aqui, ó. Porque assim, aqui ela não tem, tá vendo, ó? Agora saiu uma nova, né? Mas aqui, voltando ao raciocínio. A gente fala mil coisas ao mesmo tempo, né? Então, quando a gente está condicionando a musculatura, a gente faz um trabalho baseado no trabalho do Pavlov, que defendia que o ser humano aprendia por condicionamento. O que é um condicionamento? Eu tenho um caminho neural, certo? Quando eu aumento a condutibilidade da minha água, eu tô melhorando que um neurônio dê a mão para outro neurônio, a sinapse acontece, o caminho sináptico é melhor. Por isso que aumenta a condutibilidade. Tem um teste que eu fazia no meu consultório, que eu pegava uma água normal e uma água com água da torneira e uma água com uma condutibilidade boa, só para as pessoas entenderem. Aí eu pegava um fio e no final do fio tinha uma lâmpada. Colocava o final ali na água normal, sem condutibilidade, tá? A lâmpada não acendia, ficava apagada. Quando eu colocava o final lá do fio numa água que tinha um potencial de condutibilidade alto, a lâmpada acendia. Então é mais ou menos isso que acontece lá nos nossos neurônios. Na hora que a gente está condicionando as células, condicionando os neurônios, né? Criando uma nova via neural pra gente. O que acontece? Por que eu enrugo a testa? Porque eu dou um comando pro meu cérebro assim, ó, libera acetilcolina ali na célula. Acetilcolina entra, o músculo trava. O que a toxina botulínica faz? Encapsula o botox encapsula a acetilcolina. Acetilcolina ela fica aqui. O cérebro chega a mandar. Aí o botox ele tem uma ação periférica. O trabalho que a gente faz no método é condicionar para o cérebro nem mandar mais. Eu mando porque eu me identifiquei com a preocupação, por isso que meditação também tira ruga, né? Que eu fico. Eu não me identifico tanto com as emoções e isso me deixa sem ruga, porque eu não vou ficar mandando acetilcolina para a musculatura. Mas, como ninguém aqui está no Tibete, está meditando, né? Meditem, pelo amor de Deus, esse é o caminho. Mas, assim, a gente se não utiliza der, recursos
para condicionar, para não precisar recorrer à toxina botulínica. E aí, usar uma água que tenha um poder de condutibilidade alto é super importante para a gente condicionar a musculatura, entende? Exato. Isso aí. E aí, o que que acontece, né? A gente, além de tomar a água, essa água ela é muito utilizada de fora para dentro também. Então, pensa assim que ela vai hidratar teu corpo de dentro para fora e de fora para dentro. Então, a gente usa muito a água borrifando na pele para fazer a massagem, né? Até mesmo para saber queimaduras, cortes, e já achei tão incrível. Eu cortei o dedo na cozinha e aí eu peguei o bastão e coloquei em cima, assim, de onde tinha cortado, e em questão de minutos colou, né? Parou de sangrar, colou. Então, assim, a gente vai dar equilíbrio para o organismo inteiro, porque é energia, né? Então, o que é que tem aqui? Você me perguntou, Carol. Então, são 3 ímãs, né? De neodímio, aqui que representa o magnetismo, e o infravermelho longo do Sol, né? Que é uma liga metálica que está aqui. Então, a gente não está enxergando, mas ele está emanando uma energia aqui em volta. O testezinho que você me falou, acho que foi esse aqui que você pediu para mostrar, né? Isso. Vocês estão vendo aqui, ó, tá na minha garrafa, né? Tem um bastão e aqui tem um outro bastão do lado de fora. Quando eu coloco, aqui tá ao contrário, virei o polo, ó, ele vai atrair o bastão, vocês estão enxergando? Ó, ele vai atrair e aí eu consigo levantar ele aqui, ó. Ou seja, ele tem um campo de energia aqui em volta, ó. É isso que você queria, Carol? Para mostrar o campo de energia. Porque nada como a gente Isso. vê, né? E aí Essa que coloca na caixa d'água é um bastão maior. Ah, eu já peguei aqui para te mostrar, sabia que você ia perguntar, ó. É esse aqui, ó, tá vendo? Ó, E quantos litros esse, tem que ser a caixa d'água? esse daqui é para 3.000 litros de água, mas eu também tenho um para 10.000, enfim, qualquer que seja o reservatório, a gente consegue atender. Por quê, Carol? Porque nós fizemos um estudo científico, uma tese de mestrado na Universidade Estadual de Maringá, que foi concluído no final do ano passado, aonde nós comprovamos que essa água com mais energia, com mais vida, ela consegue trazer benefícios também na agricultura, tá? Agricultura, eu trabalho com agricultura biodinâmica. Meu marido Então, trabalha com agricultura biodinâmica. Você já ouviu falar? você falou Interessante. para mim quando eu estava lá no consultório e a gente acabou não Tinha tendo mais. esquecido dessa parte da agricultura. E aí, assim, a gente aumenta a germinação, aumenta o processo de crescimento, a durabilidade, prateleira. A gente fez vários testes com tomate, alface, enfim. E eu vou te mandar aí mais alguns Manda para mim materiais. esse estudo. Me interessei por Mando, ele. mando sim. Nós, e aí nós temos, inclusive, semana passada a gente fez uma live sobre o nosso projeto Água Limpa, que a gente faz revitalização de nascentes. E aí a gente começou a descobrir que a gente poderia aplicar isso para qualquer ser vivo, animais, planta e tudo mais. Então a empresa desenvolveu esse maior para reservatórios de maior capacidade de água. Então, ó, esse aqui é um residencial, mas aí a gente tem também os corporativos, tá? E aí ele funciona Olha que da legal. A mesma Vanilda forma. está falando que o ano passado a filha dela, com 24 anos, teve câncer e essa água ajudou muito. Com certeza, Poxa, gente. que Imagina bom. nesse processo de que. Vamos pensar que a célula está tirando o xerox do xerox. E aí, quando eu tenho uma perda da informação, né? O câncer, no caso, é uma perda da informação. Por algum motivo, a célula se desvia e aí é como se o xerox ficasse alterado. Né? Você entra com uma água corrigida, ela corrige a molécula e aí o xerox começa a voltar com a tinta, né? Voltar para a natureza, né? Isso aí. Peraí, vou Infelizmente colocar está aqui. acabando o nosso tempo aqui, Carol. Ah, Tá, faltam 10 minutinhos. Daqui a pouquinho a gente vai ter que encerrar. O papo tá tão bom, né? é. Pessoal, vocês têm alguma pergunta? Eu me empolguei aqui, nem. Que bom, Vanilda. Que bom que ela já está curada. Amém, graças a Deus. Nesse processo de que tem uma doença já instalada,
o que que acontece? A água corrigida vai dar condições para que ela possa se restabelecer e desintoxicar. Então, não tem nenhum fim terapêutico, tá? Nós não estamos falando de remédio, nada disso, né? Mas a água, ela vai restabelecer todo e qualquer organismo. Então, independente da doença que você tenha ou que você tenha uma predisposição, a água vai ajudar, né, nesse processo, tá? Sim, pessoal, vou deixar a live gravada. Alguém tem mais informações? Caroline, você está em Curitiba? Me manda uma mensagem inbox aqui, tá? O pessoal que está querendo saber mais informações sobre o bastão, me manda uma mensagem inbox que a gente vai dar maiores informações aí sobre como adquirir e como que vocês podem ter acesso aí a essa bênção de Deus na nossa vida, né? A Mazé tá falando, Mazé é minha paciente. Ela tá falando que o médico dela já tinha indicado para ela, ela não deu atenção. Olha, Aconteceu comigo também, né? Quando vieram falar, eu não dei atenção, e aí, mas aí depois, quando eu tomei lá, eu falei, opa, o que que tem aqui que eu quero entender direito? Só que eu tava com a cabeça muito cheia. Aí eu falei, aí em seguida você entrou em contato, e eu, nossa, que bom, eu quero saber mesmo tudo sobre essa água, porque eu senti uma diferença. isso, e dá diferença mesmo, né? Pessoal, também, no meu Instagram tem um Linktree lá com o meu WhatsApp, tá? Se quiser entrar em contato lá, manda mensagem que eu vou atender vocês. É um começo de bate-papo aqui, né, Carol? Acredito que a nossa É amizade um aí assunto muito interessante, né? vai se estender aí. Quem sabe a gente não marca outro bate-papo. Ah, sabe uma dúvida que eu tenho? Não sei se vocês Por conseguem favor. me tirar. Eu alterei a molécula, né? Assim, tá aqui. Agora eu quero fazer meu chá. Aí eu vou usar isso aqui e vou ferver a água. Quando eu fervo, qual a alteração que acontece na água que já foi corrigida? Existe uma pequena alteração, sim, ela não vai estar a mesma água, porém é muito melhor do que uma água comum, tá? E também vai depender da quantidade de graus que você vai aquecer, se ela chega a 180 graus ou não, tá? Mesmo independente disso, pode usar, a água ela vai estar numa condição melhor do que uma água comum, né? Vamos Tá. partir por esse Outra dúvida, princípio. por exemplo, fiz o chá. Aí eu pego meu bastão e ponho lá dentro do chá, pode? O ideal pode, você pode corrigir de novo, não tem problema, tá? Só não Tá. coloque quente, né? Não pode. Não é legal você submeter ele a altas temperaturas, Nem tá? gelado também. Colocar isso aqui na geladeira de jeito nenhum. Geladeira pode, congelador não, tá? Se você congelar o bastão, ele pode rachar aqui, Hum. tá? Então é melhor você não submeter eles a nem altas nem baixas temperaturas. Ó, a Vanilda, que usou, ela tem um filtro de barro. Ela pode colocar o bastão dentro? Pode, aqui em casa eu uso filtro de barro e coloco esse bastão na parte de baixo, tá, Vanilla? Pode colocar na parte de baixo, sim, tá? Ele vai filtrar e depois você coloca a água lá, tá? O que eu ia te falar? Aqui em casa eu tenho uma caixa d'água, então a água da casa inteira já sai corrigida, certo? Mas esse aqui você pode colocar em até 30 litros de água por hora. Então, se você utilizar para cozinhar, fazer o chá, não tem problema, tá? Ela vai estar corrigida, ela vai estar estruturada. Dependendo da quantidade de graus que ela chegar, pode perder um pouco aí da estrutura, mas não ao ponto de estragou. Não, não, nada disso. Você pode utilizar. Tanto é que o café fica outro, o sabor fica menos ácido, né? Para lavar as frutas e verduras. Fruta, você deixa de molho, maçã, o sabor fica mais doce. Alface, por exemplo, você deixa na geladeira, ela vai perder a crocância depois de um tempo. Você coloca, ela vai restabelecer de novo. Gente do céu, falta 4 minutinhos, eu não quero perder Ó, essa estão live. perguntando aqui se tem duração. É vitalício, né? Uma vez É que compra. vitalício, Carol, é vitalício. Isso que é o mais legal, né? Outra paciente minha, Suzana, perguntando assim: a água, o bastão veio, né? Você pode colocar ele em qualquer lugar. Aliás, o bastão que é o mais importante da história, né? Ó, A você pode capinha também é utilizar o importante. bastão,
Ou o bastão e a garrafinha, a gente usa ela porque ela é BPA free para carregar, mas você pode usar o bastão em qualquer recipiente, tá? O que vai fazer o resultado é o bastão. É, você pode adquirir sim, me chama aqui no direct que eu vou te dar informações, eu atendo você. Pode ser usado sim com água mineral, tá? Qualquer água filtrada, tá? Ele não é um filtro, ele vai mudar a molécula, ele vai melhorar, vai devolver a vida para a água, mas não é um filtro. Então você precisa usar em água filtrada. Para comprar, Maria, eu sou distribuidora, você pode falar diretamente comigo aqui no meu Instagram mesmo, tá bom? Keila, qual cidade que você tá mesmo? Eu moro em Campinas, região de Ai, Campinas. é, a Keila tá falando de Carol, Campinas. Carol, muito obrigada. Olha, obrigada Ah, eu que mesmo, foi agradeço. incrível. Foi incrível, viu? Obrigada pela sua participação. Eu quero encerrar a live antes de cair, porque eu quero gravar ela aqui, não quero perder. Salva ela. Vou salvar aqui. Mas muito Vamos lá no obrigada. perfil da Keila, gente. A live começou lá, então fica salva lá. Aí dá uma Isso. olhada lá. Olha, essa semana eu vou A falar minha sobre mãe o seu livro, apareceu. tá? Ah, Que sua mãe? Sua mãe. é, Essa semana tô eu do vou lado. falar sobre o seu livro no meu Instagram aqui, ó. Vou falar sobre algumas Ai, que pérolas que legal. eu aprendi aqui. Obrigada, Carol, que Deus te Legal. abençoe. Todo mundo que quiser mais informações, pode mandar aqui, a gente fala mais detalhes, tá bom? Manda para Keila. Não me mande mensagem hoje que eu não consigo responder. O Instagram me bloqueou de responder mensagem. Acho que tem que esperar 24 horas para eu poder responder. Ou me manda Nossa, o WhatsApp lá para o consultório, para o WhatsApp da clínica. Só arrastar para cima lá no store, que daí eu direciono. isso Passo aí. seu contato. Isso, passa a mensagem aqui. Tem o meu WhatsApp, tem o direct. Fique à vontade, a gente conversa mais sobre o assunto. Obrigada, Carol, que Deus te abençoe. Boa semana para você. Tchau, gente. Boa noite. Fiquem com Tchau, Deus. tchau, Até a tchau. próxima. Até.